Oi, Rúbia. Olá, Rúbia. Tudo bem? Oi, Rúbia. Boa noite. Bem, então, Rúbia, boa noite. Boa noite, professor. Que bom tê-la por aqui. Bem, então, eu comecei a gravar, tá? Depois eu vou colocar o vídeo lá para vocês na plataforma. Por outro lado, vocês já têm um vídeo lá, tá? Que vocês podem acessar e acompanhar as explicações que foram dadas lá, tá bom? Bem, então, como eu ia dizendo, a formação da literatura americana, né, o início, o nascimento, o surgimento da literatura americana está atrelado à formação do território americano, tá? Então, vejam, a formação do território traz consigo um conjunto de elementos culturais, sociais, né, religiosos, que propiciam, vamos dizer assim, a munição que a literatura precisa para existir, correto? No caso do território americano, esta formação ela tem muita semelhança com aquilo que aconteceu com a literatura brasileira. Então vamos aqui pensar um pouco. O que era que acontecia ou o que aconteceu aqui no Brasil? Quando descobriram o Brasil, né, só quem estava lá eram os indígenas, correto? Então, quando o pessoal lá chegou, né, o Cabral e a sua equipe toda, né, eles encontraram aqui no território apenas os indígenas, certo? Que hoje são chamados de povos originários, né? Então, o primeiro momento, vamos dizer assim, né, do território brasileiro, ele foi um momento de colonização, correto? Portugal colonizou o Brasil. Então, se vocês pensarem um pouco, nós não tínhamos literatura escrita, né? Porque nós não tínhamos quem escrevesse, certo? Então, qual era a literatura que nós tínhamos aqui no Brasil? Eram as narrativas orais, né, que os índios contavam, as aventuras que eles tinham, né, aquela coisa das caçadas, né, e de costumes que eram passados de geração em geração. Então, era uma literatura oral e épica, certo? Não havia literatura escrita. E a mesma coisa aconteceu no território norte-americano. Qual é uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? O Brasil era um único território, certo? Era um único, vamos dizer assim, limite territorial. No caso americano, os ingleses que lá foram chegando foram se espalhando, tá? E foram criando várias colônias. Na verdade, lá no território americano, nós tínhamos, ou nós tivemos, 13 colônias no início da colonização inglesa, tá? Então, essas colônias tinham características diferentes, claro, né? Cada colônia tinha o seu território, cada colônia tinha os seus costumes, cada colônia tinha o seu modo de viver, o seu modo de vestir, né? As pessoas que lá existiam. Porém, não havia uma identidade americana. A identidade era a identidade inglesa. Então, tudo aquilo que se passava nas colônias americanas era influenciado pela vida da Inglaterra, né? Pelos ingleses, pelos franceses,
por todos aqueles povos que vieram da Europa e acabaram permanecendo nas diferentes colônias americanas. E o que foi que motivou esse êxodo? Falta de trabalho, a busca de melhores condições de vida, tá? Uma terra ainda inexplorada para ser colonizada, né? Para ser explorada. Então, aqui no Brasil, por exemplo, os portugueses passaram muito tempo explorando o pau-brasil, correto? E aí vocês imaginem, era a colônia produzia, mas não usufruía, não é isso? Eram taxas altíssimas, certo? Era a maior parte da produção, se não toda ela, levada para o império, né, no caso, para o colonizador. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês pensem no que aconteceu aqui no território brasileiro. Quando esses povos europeus, especialmente os ingleses, chegaram no Novo Mundo, né, no território americano, eles só encontraram os índios, certo? Tanto que vocês sabem, porque vocês já assistiram em filmes, né, que houve muitas guerras e muitas batalhas entre os índios e os colonizadores, tá? Por várias razões. Os índios reagiram, tá, a essa aculturação, ao fato de que esse povo era cristão e os índios não eram. Em termos literários, tá, não havia literatura escrita. A literatura que havia era oral, era a tradição oral. Então, eram os mitos, né? Eram os costumes indígenas que eram apenas passados de forma oral, quer dizer, um ia contando para o outro, um ia narrando para o outro as suas aventuras, tá? Então, o principal aspecto do primeiro período da literatura americana, que é chamado de período colonial, tá? Exatamente porque naquele momento o território americano era uma colônia inglesa, tá? Transformada em 13 diferentes colônias. Era um território totalmente influenciado e explorado pelos ingleses. Se era assim, não há identidade literária, certo? Se você não tem uma identidade social, se você é colonizado, você é influenciado, certo? Você é, vamos dizer assim, manipulado. E os ingleses faziam com o território americano o que os portugueses faziam com o Brasil. E se vocês lembram bem, a primeira obra literária que foi concebida aqui no Brasil foi a carta do Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, tá? Então não tem nada a ver com o período em si, certo? A partir dali começa uma nova era dentro do território brasileiro. A mesma coisa vai acontecer no território americano, como vocês vão perceber já a partir da próxima aula. No momento, quer dizer, neste instante, o que nos interessa saber é: o território americano foi colonizado pelos ingleses.
portanto, sofreu a influência dos ingleses e de outros povos originários da Europa. Por conta disso, não havia uma identidade americana. Então, os costumes, a cultura, a vida social, era tudo a religião era tudo influenciado pela metrópole, vamos dizer assim, né? Pelo império, pelo colonizador. Como consequência disso, não houve, isso é importante, nenhuma literatura escrita, tá? Nesta época. O que houve foi literatura oral e épica. Daqui a pouco eu vou ditar aqui um pequeno texto para vocês escreverem aí, tá bom? Então, basicamente, tá, gente? O nosso primeiro tópico é o período colonial, tá? O que é que tem de importante nele, em termos literários? Não havia literatura escrita, só havia literatura oral e épica, quer dizer, as narrativas que os índios faziam das suas aventuras, das suas caçadas, né? E de todos aqueles costumes que eram característicos das tribos que lá habitavam. Certo? Vocês entenderam isso? Sim, professor, estamos entendendo. Então, Sim, professor. ótimo. Então, lembrem, muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma. Deixa eu ver se eu consigo. Colocar aqui um, um texto para vocês visualizarem. Espera aí só um minuto, tá? Não estou conseguindo. Não estou conseguindo compartilhar a tela, não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, tá, gente? Senão eu vou colocar lá na plataforma para vocês, tá? Ok. Agora. Me digam se vocês estão conseguindo ver a tela que eu coloquei aí para vocês. Sim, professor. Sim. Tá, Sim. tá bom. Então, olha só. Não havia nada para o colonizado, apenas para o colonizador, tá? Então, como vocês estão vendo aí nesse primeiro slide,
a escola, a educação, tá? Só para quem podia pagar. Claro que os índios não podiam pagar a educação, então eles não participavam disso, certo? Então, havia escolas, tá? Onde as crianças eram escolas, que a gente quer dizer, são aquelas casas, né? Onde as crianças iam para estudar, certo? Estudavam gramática, estudavam a língua, tá? Mas nada além disso, certo? Basicamente, quem ensinava as crianças eram as mães, certo? Tá? Então era a vida mesmo da colônia, tá, gente? Então, o que era que eles faziam? As mulheres costuravam, por exemplo, tá? Como vocês estão vendo aí. Daqui a mais tarde nós vamos voltar a falar um pouco disso. As crianças brincavam só entre si. Se vocês olharem lá aquele material que está na plataforma, vocês vão ver que havia uma espécie de, como é que eu vou dizer? Não é exatamente segregação, mas de isolamento, tá? Por quê? Porque em cada colônia as famílias faziam determinados clãs. E esses clãs eram as pessoas que governavam a colônia. Então, é interessante, por quê? Porque depois eu coloco esse material lá para vocês na plataforma, tá? Mas era interessante por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, os padres tentaram alfabetizar os índios. Lá nos Estados Unidos não aconteceu isso, certo? Ao contrário, havia sempre uma espécie de separação para não, vamos dizer assim, mesclar ou ferir a cultura uns dos outros. Então, por exemplo, a religião não se misturava, tá? Os costumes era cada um por si, então as colônias tinham seus costumes de acordo com quem estivesse lá. Os índios estavam lá do outro lado com os seus costumes, as suas crenças, na educação, nos estudos, nas brincadeiras, tudo, tá? Era o colonizador aqui e o colonizado servindo apenas para ser explorado. Por outro lado, em termos literários, esse explorado era quem produzia a literatura, tá? O explorador, vamos dizer assim, tinha os seus costumes, as suas coisas, mas não produzia nada escrito. Então, isso diferencia um pouco do que aconteceu aqui no Brasil, porque aqui o Pero Vaz de Caminha escreveu aquela carta. No caso do território americano, essa comunicação era feita só através de mensagens. Não havia literatura escrita, tá bom? Então, isso é o mais importante desse nosso período colonial. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu gostaria que vocês pegassem aí uma folha de papel, tá? E escrevessem o que eu vou ditar para vocês, tá bom? Pode ser? Ok. Quando É, vocês professor. estiverem, quando vocês Tem. estiverem prontos, avisem, tá? Por favor. Já. Todo Eu mundo? também. Eu também. Ok. Posso começar, gente, a ditar, então? Pode, professor? Tá, então vamos Pode. lá. Escrevam lá. A literatura americana se
se inicia a literatura americana se inicia com a transmissão oral. A literatura americana se inicia com a transmissão oral dos mitos, vírgula, lendas, vírgula, histórias e letras. Entre parênteses, vocês escrevam assim: sempre canções. Fecha parênteses. Então, vou repetir, tá? A literatura americana se inicia com a transmissão oral dos mitos, vírgula, lendas, vírgula, histórias e letras. Entre parênteses, sempre canções das culturas indígenas. Ponto em seguida. Das culturas indígenas. Ponto em seguida. Não havia literatura escrita. Não havia literatura escrita nas mais. Não havia literatura escrita nas mais de 500 diferentes Estou repetindo. Não havia literatura escrita nas mais de 500 diferentes línguas indígenas e culturas tribais, nas mais de 500 línguas indígenas e culturas tribais da América do Norte, antes da chegada dos europeus. Ponto. Seguida. Essas narrativas eram bastante diversificadas. Essas narrativas eram bastante diversificadas, vírgula, com a predominância
com a predominância das narrativas épicas. Ponto em seguida. As tribos mantinham sua própria religião. As tribos mantinham sua própria religião. Abre parênteses. Adoravam deuses, vírgula, animais, vírgula, plantas, ou pessoas sagradas. Ok? Adoravam deuses, vírgula, animais, plantas ou pessoas sagradas. Então, observem que no território americano, as tribos indígenas continuaram individualizadas, autônomas. Não houve tentativa de alfabetização. Mais tarde, vai haver tentativa de dominação, tá? Então, isso vai trazer guerras, vai trazer muita morte, né? Muita disputa, porque vai chegar um momento em que alguns colonos vão querer buscar outros territórios, outras áreas que ainda eram inexploradas no próprio território. Então, alguns colonos, num determinado momento, vão sair das colônias onde eles estavam e vão em busca de terras onde quem habitava eram os índios. Então, vai haver guerra, vai haver confusão, vai haver briga, tá? Então, vocês lembram que aqui no Brasil houve aquelas expedições, né? Que saíram de um ponto e foram desbravar o território brasileiro. Lá nos Estados Unidos isso também aconteceu, tá? Aí, o que é que acontece? Os índios começaram a se misturar com os brancos, tá? Começaram a existir, vamos dizer assim, uma espécie de mescla, né? Então, era índio e caçador branco. Era o índio e o capitão do mato, certo? A partir daí, certo? Começam a surgir algumas obras, certo? Escritas, tá? Com certeza vocês lembram da Pocahontas, da história da Pocahontas. O que era aquilo? Era uma lenda, certo? Mas era uma lenda, um mito, que contava a história de uma índia que salva um caçador e aí se apaixona por ele e começa, então, a construir uma história em conjunto. No início, não houve isso, tá? Eram os colonos para cá e os índios para lá, cada um com os seus costumes, com as suas características. E quem produzia a literatura, como vocês viam aí, eram os índios, tá? Vamos pensar ou vamos dizer que a literatura que havia aqui do lado dos colonos era apenas a literatura religiosa. Então, eram os sermões, né? Eram aquelas
vamos dizer, aquelas cartas escritas para orientar os colonos dentro da religião, certo? Para cultivar essa religião. Então, isso existia lá nos colonos, mas existia apenas socialmente, neste momento, no período colonial, tá? Então, não era uma literatura escrita, ela não era uma literatura importante, não se podia considerar isso importante. Era apenas uma busca de manter aceso os costumes, a religião, o social, tá? Aqueles critérios que deveriam nortear a vida daquela colônia, tá? Então, isso aí não foi considerado literatura. Então, é importante que vocês registrem isso, tá? Quem produzia literatura no período colonial americano eram os índios, através do que vocês acabaram de escrever aí, essas narrativas das lendas, tá? Das aventuras, das caçadas. Então, era uma tradição oral e épica. Tá certo, gente? Só um pouco mais tarde é que começaram a surgir alguma coisa escrita, começou a surgir alguma coisa escrita, dentre as quais se pode citar a Pocahontas. Esse é o período colonial da literatura norte-americana. Perguntas? Professor, Pois não? eu não prestei atenção na data desse período colonial. O senhor pode repetir, por favor? Você tem lá naquele material da plataforma, tá? Mas o período colonial, ele começa com o descobrimento, certo, da América, ele começa com a chegada dos europeus no território americano, certo? Mais ou menos lá pelo ano de 1790, tá? E se prolonga um pouco mais até mais ou menos o ano de 1800 e alguma coisa. Não se prendam muito a essas datas, tá? Os períodos literários, eles não são determinados de maneira definitiva. Ao contrário, alguns autores estabelecem uma determinada data e outros estabelecem outras datas, tá? Então, não se prendam muito a essas datas, certo? Mas o período colonial é mais ou menos aí, de 1790 para frente até mais ou menos 1820, 1840, por aí assim. E professor, Diga. quando os ingleses chegaram na América, eles já estava o território europeu já estava dividido nas 13 colônias ou eles chegaram e foram dividir? Isso, eles chegaram e foram se estabelecendo, né, nos territórios e aí foram criando as colônias, tá? Eles não ficaram todos no mesmo lugar, certo? Eles foram se estabelecendo nos territórios, tá? E aí foram criando fronteiras, né? Entendeu, Beatriz? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Professor, agora eu. Pode É, falar. eu também não sei se eu não observei, mas qual que era, o que eles exploravam no território americano? O que é que eles exploravam? O território americano ele era rico em plantas, tá? E minerais, certo? Vocês
devem ter já ouvido falar naquela famosa corrida do ouro, né? Mas, nesse primeiro momento, os ingleses, especialmente, exploravam as plantas, quer dizer, era a produção agrícola, tá? Que era muito rica, porque os índios tinham muitas plantações, tá? Eles, como é que eu vou dizer? Eles desenvolviam muitas coisas da terra, agrícolas, tá? Então, os ingleses tomavam para si essa produção, a maior parte dela. Também alguns minerais preciosos, algumas pedras preciosas, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a origem do feriado do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, é esse, tá? O que é que acontecia? Os colonos, eles não tinham previsão, quer dizer, quando eles se depararam com o primeiro inverno, eles passaram fome, porque eles não guardavam os alimentos, tá? Eles não sabiam como preservar esses alimentos. E aí foram os índios que os ensinaram a fazer isso. E aí, a partir daí, esses colonos, os americanos, né, no caso, os europeus, eles conseguiram passar um inverno com uma grande colheita e conseguiram atravessar o período de inverno sem passar fome. E aí, para agradecer aos índios pelo ensinamento e pela ajuda que eles haviam dado, eles então fizeram uma imensa festa, né? Fizeram um jantar, um banquete, e convidaram os índios para participar desse banquete. Então, eles usaram a colheita, tá? O que sobrou da colheita, depois de passar do inverno, né? Para fazer esse banquete, vamos dizer assim, oferecido para agradecer aos índios pela ajuda que eles haviam dado com esses alimentos. Então, basicamente, o território americano tinha madeira nobre, que não era a mesma que havia aqui no Brasil, né? Mas havia cedro, né? Havia carvalho, e que os europeus conheciam, sabiam dar valor. Os índios não, era floresta, né? Então, os índios respeitavam a floresta. Mas, no caso dos europeus, aquilo era madeira nobre, que era usada para construir casas, para fazer móveis. Então, ia para lá, madeira, minerais, né, o minério que era produzido lá, o que havia lá, e a produção agrícola, tá? Então, vamos dizer assim, o território americano ele era tão rico quanto o brasileiro. Só que o português ele explorou mais o pau-brasil, né? Só mais tarde foi que ele se deu conta da existência das pedras preciosas, das esmeraldas, do ouro, etc. Lá nos Estados Unidos, não, tá? O americano, no caso o europeu, ele tinha esse conhecimento. Então, ele aproveitou logo a madeira nobre que existia lá, bem como os minérios e a produção agrícola. Respondi, Norma? Ok, professor. Excelente explicação. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Está tudo certo, então, com o período colonial? Então, só Professor, reiterando, diga. no caso dos clãs que tinham nas colônias, cada território era formado só por esses clãs ou tinha os clãs e o povo também, os outros povos? Não, no início, as colônias não se misturaram, tá?
eles, como eu te disse, criaram fronteiras. Cada grupo se estabeleceu num pedaço de terra, criando 13 colônias. Mais tarde, já no período pós-colonial, que nós já vamos falar na quinta-feira, eles começaram, então, a se misturar. E essa mistura vai trazer algumas consequências, tá? Mas eu quero esperar para quinta-feira poder falar sobre isso em sala de aula. Esse será o Tá nosso bom, próximo período, tá? É o período pós-colonial. tá bom, professor, obrigada. Mas, no princípio, respondendo a sua pergunta, no princípio, eles não se misturaram. Cada grupo se estabeleceu em um determinado pedaço de terra. Professor, não sei Diga. também se vai ficar, não sei também se vai ficar para quinta, mas assim, enquanto exploradores, os europeus, eles eram rivais dos índios nessa época, aí no princípio da colonização, assim como fizeram aqui no Brasil? Veja, aqui no Brasil não havia essa rivalidade ainda, né? Os, os, Uhum, os portugueses, os padres, tentaram alfabetizar os índios até por uma questão de comunicação, né? sim. Lá no início não havia rivalidade, certo? Os índios viviam lá nas terras que eles ocupavam e os colonos formaram as 13 colônias aqui na área onde eles ficaram. Mais tarde, os colonos, tá, que foram chamados de colonizadores, saíram das colônias em busca de outras terras. E vocês vão entender por quê. Quando isso aconteceu, aí sim houve batalhas e houve guerras, porque os índios não queriam perder a terra, né? Não queriam deixar a terra ser dominada pelos colonos. No Correto. início, no início, a única, vamos dizer assim, rivalidade que existiu foi a religiosa. Por quê? Porque os colonos tentaram converter os índios para a religião cristã. E os índios não aceitaram isso, tá? Claro, os, desculpa, os índios, eles não falavam, né, a língua dos europeus. Então, o que houve era muita mímica, né, muita coisa por sinais, e a tentativa dos colonos, um pouco mais tarde, de converter os índios para a religião cristã. Só que os índios resistiram a isso. Então, essa coisa da luta pela terra só aconteceu um pouco mais tarde, e uma obra que nós vamos estudar, né, se vocês já olharam lá o plano, e que retrata um pouco isso daí, é O Último dos Moicanos, que com certeza vocês conhecem, já devem ter assistido o filme. Então, O Último dos Moicanos é uma obra que trata dessa disputa, dessa guerra por manter a sua autonomia e a sua independência. Então, no início do período colonial, tá, a única coisa de rivalidade que havia era a tentativa dos colonos em converter os índios à religião cristã. E isso causou uma certa rivalidade. Mas não houve guerra nem confusão entre colonos e índios, tá? É interessante você perguntar isso, porque o que aconteceu realmente foram guerras, tá, entre ingleses e franceses, entre ingleses e holandeses, mas isso foi por causa da independência. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. O Brasil não se tornou independente
Não teve aquela Sim. coisa da independência ou morte? Dom Pedro não resolveu brigar com, com a coroa? A mesma coisa aconteceu lá no território americano. Ok, professor, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Todo mundo conseguiu copiar o texto que eu ditei? Ninguém se perdeu? Sim, professor. Tudo ok, professor. Sim, eu tenho uma pergunta. Aqui, quando você falou que as tribos mantinham sua própria religião, aí depois você falou que se tornaram autônomos. Você pode explicar um pouco essa Desculpa, parte? Yolanda, eu entendi. Desculpa, porque a pergunta veio cortada. É assim, Repita, por na favor. parte que você fala que as tribos mantinham sua própria religião, né? Adoravam Sim, deuses, animais, plantas ou pessoas sagradas. Aí logo sim, após você falou que elas sim. se tornaram autônomas. Como é que é isso? Autônomas? Eu não entendi muito bem, Mas porque não, quem que se tornou sim, autônomo? Os sim, índios? as Não, não, tribos. não, não, Eu não Yolanda, entendi preste muito. atenção. Nesse período colonial, os colonos se estabeleceram lá nos seus territórios, tá? Nos seus pedaços de terra, e os índios ficaram no território, lá nos pedaços de terra que eles tinham. Então, não houve mistura, não houve disputa, porque os colonos se estabeleceram lá naquele pedaço de terra que eles escolheram, ou que eles, vamos dizer assim, dominaram, né? E os índios ficaram lá no cantinho deles. Então, eles eram cada um autônomo na sua vida, certo? Então, lá nas colônias, era a religião daqueles colonos, tá? Que estavam lá, os puritanos, por exemplo, tá? As religiões que eles trouxeram da Europa. E os índios ficaram aqui no seu canto com os seus costumes, com a sua religião. Os colonos tentaram converter os índios para a religião cristã, mas os índios não aceitaram isso. Então, vamos dizer que foi a única rusga que existiu. Mas os índios tinham a sua produção agrícola, certo? Tinham as suas plantas, os seus rituais. No início, tudo ficou assim, cada um no seu canto e cada um com a sua vida autônoma, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse período colonial, era a coroa explorando o território. Mas aqui dentro do território americano, era cada um vivendo a sua vida. Isso aconteceu durante um certo tempo, tá? Depois de um certo tempo, a confusão começou. Entendeu, Yolanda? Então, essa autonomia a qual me referi era de cada colônia, tá? Nenhuma colônia interferia na outra, certo? A Inglaterra pegava toda a produção das colônias e levava para a Inglaterra. Mas os índios continuavam lá, vamos dizer assim, de forma independente. Depois foi que eles começaram a ser, vamos dizer assim, expulsos das terras onde eles estavam. Entendi, professor. Muito obrigada. Nada. Alguma outra pergunta, gente? Bom, eu vou então interromper aqui a nossa gravação, tá?